Olá, tudo bem contigo? Nossa equipe está de volta para mais uma mensagem de Deus para o seu coração. Eu sou o pastor Edgar Radeski, ministro do Evangelho na Igreja O Brasil para Cristo, aqui na cidade de Erechim. Você é muito bem-vindo a mais um programa Com Fé é Possível. Nosso carinho a toda a equipe de Boa Vista Equipamentos, Academias em Geral, Vienge Projetos de Engenharia e Arquitetura e Barbearia Molina, sempre cuidando do seu visual. Como apoiadores estão conosco Moda Vírus e CB Imóveis. Que minha coragem seja maior que meu medo. E que minha força seja tão grande quanto minha esperança. Com fé é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. Como eu gostaria que fosse diferente. Como eu gostaria que essa fase toda fosse com outras práticas e reações. Como eu gostaria que pudéssemos ter o respeito da lei maior em nosso país. Como tudo poderia ser melhor, mas tem coisas que são imutáveis. Hoje, a palavra de Deus para as nossas vidas deixará coisas bem claras e outras obscurecidas. Como assim? É que a força e vigor da palavra de Deus faz com que paradigmas sejam quebrados e conceitos comuns sejam alterados para transformar corações e mentes. Se quer bênçãos, se deseja ser curado de uma vida torta, acompanhe essa mensagem até o fim. Começo lendo um texto que encontramos em 1 Coríntios, capítulo 1, e o versículo 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Eu gostaria muito que você achasse a sua Bíblia e procurasse esse texto para ler diretamente nela. Creio que quando a pessoa comprova diretamente na fonte a maneira de crer e aceitar a mensagem, se torna muito mais aprazível. Deus se utiliza de coisas loucas, doidas, para confundir as sábias. Também diz que coisas insignificantes, desprezíveis, confundem as fortes e tidas como a mensagem do século. Fico pensando quantas coisas, quantos assuntos mal resolvidos que as pessoas têm, situações que foram sendo empurradas de barriga e hoje são problemas gigantescos. Mas Jesus tem poder para resolver cada um deles. Os consultórios cada vez mais cheios de pessoas mergulhadas em traumas, decepções, tudo porque foram ensinadas de forma errada, conduzidas em cima de uma fé errada. Por exemplo, quase todos já ouviram a frase que homem não chora. Um ensino até cultural, imprimindo um sentimento que, se é o homem mesmo, vai aguentar, sofrer sem demonstrar o sentimento. Mas quando vamos para a Bíblia, o manual do cristão, vemos que o Filho de Deus, Jesus, quando chega na casa de Lázaro, ele já tinha morrido há 4 dias. Diante do túmulo, Jesus chorou. Quero dizer que o choro pode lavar a tua alma, transformar teu posicionamento errado numa atitude nobre e colocar tua vida de volta nos trilhos. Isso se o choro for sincero e para Deus. A Bíblia nos diz em Mateus, capítulo 5 e o verso 4,
Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. É certo que não adianta viver chorando pelos cantos. Ninguém quer viver perto de alguém que fica só choramingando. Mas se é choro de arrependimento, de querer uma nova vida, esse vale a pena. Confie hoje em Cristo. Ele enxuga tuas lágrimas, perdoa teus pecados e te dá vida eterna. Como eu gostaria que as coisas fossem diferentes. Eu não quero me referir às doenças, dilemas ou diversas reclamações da vida. Quero abordar sobre o que Deus estabeleceu. Como seria bom se as pessoas boas fossem morar no céu? Pessoas que não têm fé, nem se arrependem de seus pecados, mas apenas por serem bons cidadãos, quando partissem da vida aqui na terra, fossem recepcionados por Deus lá no céu. Só que não. O inferno estará cheio de pessoas boas, amigas, acolhedoras. Porque a vida eterna não se conquista apenas com boas ações, boas obras. É pela fé, pelo crer em Cristo. O preço foi pago por Jesus com sua própria vida lá na cruz. Quem crê, quem aceita, valorizando o sacrifício de Cristo, essa pessoa se torna um filho de Deus e terá a vida eterna. Ele disse: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Como eu gostaria que fosse diferente, onde mulher pudesse casar com mulher e homem com homem. Mas Deus estabeleceu uma distinção. Macho e fêmea os criou. É no primeiro livro que nós encontramos, Gênesis, capítulo 1 e o verso 27. E criou Deus o ser humano à sua imagem e semelhança. Macho e fêmea os criou. Qualquer união que não seja entre um homem e uma mulher, para Deus, é abominação. Pelo menos é o que a Bíblia nos apresenta de forma muito clara. Quando vamos para 1 Coríntios 6 e o verso 10, vemos a palavra de Deus dizendo: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os ladrões herdarão o reino de Deus. Pastor, a Bíblia fala sobre o lesbianismo? Fala sim. Vamos ver em Romanos, no capítulo 1 e o verso 26. Preste atenção. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Vejam, meus amigos, é palavra de Deus. Não estou emitindo uma opinião isolada, mas expondo o que a Bíblia Sagrada nos apresenta de forma muito clara. Como eu gostaria que fosse diferente, e a família poder batizar uma criança, e isso sendo perfeitamente aceito, agradável a Deus. Na Bíblia, não vemos sequer um caso de crianças sendo batizadas. O próprio Jesus, sendo nosso maior exemplo, foi batizado no Rio Jordão com 30 anos de idade. Leia você mesmo, pegue a sua Bíblia e acompanhe comigo. Livro de Lucas, no capítulo 3 e o verso 23,
nos conta a passagem de como aconteceu o batismo de Jesus e diz no versículo 23, e tendo Jesus cerca de 30 anos de idade. O fato que envolveu o batismo de Jesus era quando Jesus já era adulto. Ele podia fazer a sua escolha, sem a decisão do pai e da mãe. O batismo deve ser para qualquer pessoa que entende o Evangelho, pois ele representa o sepultamento da velha vida, vida errada, cheia de pecados. E uma criança não tem entendimento do que é certo ou errado, muito menos pode fazer uma escolha. O batismo de crianças, é a história que nos mostra, foi adotado por um papa no ano 416 depois de Cristo. Talvez ouvindo essas verdades, você fique até chocado, tendo isso como uma loucura e leve seus pensamentos a um verdadeiro colapso. É assim mesmo. Uma coisa é vivermos em cima de nossos próprios conceitos e outra, muito diferente, é avançarmos do jeito certo. Você pode dizer, mas eu não sabia. Se você não sabia e entrou com o carro numa contramão, isso não eximirá você de pagar a multa. É o condutor que precisa conhecer as leis e pôr em prática. Eu gostaria que pudesse ser diferente, mas namorados não podem transar antes do casamento. A Bíblia chama isso de fornicação. O mundo passa e toda a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Eu quero te mostrar 2 versículos muito importantes. O primeiro em Hebreus 13, e o verso 4 nos diz assim: o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Agora vamos ler 1 Coríntios, capítulo 7, e o versículo 1 diz assim: quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher, mas, por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. Você já tinha lido isso? Aprendido através da Bíblia Sagrada? Como Deus vê o casamento e o relacionamento entre um homem e uma mulher? O sexo, abençoado por Deus, deve ser entre um homem e uma mulher e somente dentro do casamento. Fora isso, é abominação. Inclusive pessoas que só se juntaram, passaram a viver juntas, biblicamente, vivem em constante pecado. Ouvindo isso, parece até algo sem nexo e difícil de ser resolvido. Será? O que impede de você encaminhar os documentos e regularizar, passando a viver dentro dos abençoados laços do casamento? Como eu gostaria que tudo isso fosse diferente. Não esqueça, um pastor pode ter uma posição, o padre ou o sacerdote pode emitir uma outra opinião, o seu entendimento, mas o que vale é a palavra de Deus. Não passará nem um jota, nem um tio, que tudo se cumpra. Quer ouvir outro ponto bem polêmico? A pessoa se separar, se divorciar. Para o mundo sem fé, sem Cristo, a pessoa pode se casar e viver junto enquanto está tudo numa boa. Mas se houver qualquer probleminha, troca de cônjuge. Muda como se fosse uma peça de roupa. Lembra do cantor Fábio Júnior? Se não me engano, ele já casou 7 vezes. É um exemplo. Mas
Quando a gente lê a Bíblia Sagrada, 1 Coríntios 7 e 39, observe, a mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido vive, mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Então, somente quando o cônjuge falecer, a pessoa pode então se casar com outra pessoa e iniciar um novo relacionamento. Então, meus amigos, o casamento é para toda a vida. Quem vive pulando de galho em galho vai colhendo maldições, amarguras e brigas que nunca terminam. Você deve conhecer alguém assim. Então, ore por ela, mostre para ela a verdade, para que ela possa viver uma vida feliz. Como eu gostaria que fosse diferente e as pessoas não precisassem de uma igreja, de um pastor ou um líder para nortear a conduta. Para que serve uma igreja? É um lugar onde a fé é renovada, pois a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. É na igreja que avançamos em comunhão. É muito fácil, cômodo, você dizer que é cristão, se trancando dentro de casa, sem conviver com as pessoas que pensam diferente, se vestem diferente e têm diversas reações diferentes. Na igreja, vamos partilhando a vida com situações bem diferentes da que enfrentamos somente no ambiente familiar. Como diz a Bíblia em Hebreus 10, 25, não deixando de congregar, como é costume de alguns. Você pode hoje refutar um entendimento meu, mas quando a base é puramente encontrada no manual dos cristãos, o embate se estabelece entre você e Deus. Ou seja, coisas que você não concorda, rejeita a palavra, rejeita essa mensagem, é um problema entre você e Deus para serem resolvidos. Eu, como pregador das boas novas, pregador do Evangelho, tenho o dever de te mostrar a verdade para que você seja liberto e abençoado por Deus. Por isso que o assunto de fé, igreja, caminho a ser seguido é algo muito sério. Tenho me deparado com muita gente vivendo somente uma tradição de família, uma espécie de onda cultural religiosa. Pense por um instante, meu amigo, o que você pratica tem fundamento aonde? No que o vovô falou? Quem sabe num guru que sugeriu? Avalie tudo isso. Erramos por não conhecer as Escrituras. Eu insisto para que você seja uma pessoa realmente cristã, que você abra a sua Bíblia e faça um paralelo entre o que ela diz e o que você está vivendo. Se você comprar um carro, principalmente os mais sofisticados, a melhor coisa que existe para saber como usar ele corretamente, como usufruir de todos os seus benefícios, é olhando no manual. Você pode, por exemplo, estar passando frio no inverno e nem sabe que seu carro tem aquecedor nos bancos, deixando tudo bem mais confortável. Então leia a Bíblia. Você entenderá claramente o amor de Deus por você e toda a sua família. Concluindo essa mensagem, eu quero enfatizar dizendo: seja forte e corajoso. Nada de desânimo, não fique com medo. Lembre-se que o Senhor, o seu Deus, estará com você aonde quer que você esteja. Eu recomendo enfaticamente que você enfrente seus desafios um dia de cada vez. Olhar muito à frente na estrada só tende a nos sobrecarregar.
Confiar em Deus requer que nós acreditemos que Ele nos dá o nosso pão de cada dia. Isto é, nós recebemos o que precisamos à medida que precisamos e normalmente não antes do momento de precisar. Às vezes os desafios podem parecer impossíveis e devastadores, mas Deus está sempre conosco. Nós só precisamos ser corajosos recebendo a força que Ele nos dá. Lembre-se de que Deus lhe dará a graça de fazer o que você precisa fazer hoje, em vez de se preocupar demasiadamente com o amanhã. Esse princípio se aplica a muitas outras áreas da vida. Livrar-se de uma dívida, limpar e organizar a sua casa, resolver problemas do casamento, disciplinar seus filhos, chegar na hora para o trabalho ou concluir um projeto. Tudo o que você precisa fazer na vida, você pode fazer. E como diz em Filipenses 4:13, que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Nada é demasiado para você quando Ele está do seu lado. A escolha é sua. Você pode praticar religião, esforçando-se em cumprir regras e regulamentos, ou você pode desfrutar de um relacionamento, experimentando intimidade com Deus. O Deus de toda a criação quer ser seu amigo, para conversar com você sobre qualquer coisa, dividir seus segredos, suas alegrias e suas lágrimas. Eu o encorajo a buscar a Ele para uma revelação pessoal do seu amor. Creia em Jesus. Ele é a maior demonstração do amor de Deus para a sua vida. Quem nele crê nunca será confundido. Amém? Vamos orar? Feche teus olhos. Fale com Deus agora. Glorioso Deus, como Tu és maravilhoso. Pregamos mais uma vez a Tua palavra. E a Tua palavra é a verdade que nos liberta, que nos transforma. Eu peço para que a ação do Espírito Santo possa agora quebrar correntes e cadeias invisíveis que estão aprisionando muitas pessoas. Senhor, eu trouxe através desta mensagem muitas verdades que impactam, que chocam, mas é essa palavra que tem o poder para transformar, tirando a pessoa de um caminho de perdição. Muito obrigado, Deus, porque através da Tua palavra nós somos confrontados e levados a vivermos uma vida mais feliz, uma vida mais abençoada. Eu oro agora por todas as pessoas que estão passando por uma dificuldade, por uma crise, por um trauma. Oro por aqueles que estão doentes. Jesus, a Tua morte na cruz do Calvário nos traz vida eterna. A Tua morte na cruz do Calvário nos traz também a cura para todas as nossas enfermidades. Eu oro abençoando esta pessoa, toda a sua família, todos os seus amigos também. Eu oro agradecendo, confiando, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Eu Te agradeço, Deus, por cada resposta. Em nome de Jesus, amém. Agradecemos a Deus pelo seu carinho, por todos aqueles que estão torcendo por nossa equipe e orando. Eu também quero dar uma oportunidade para você contribuir com esse projeto de evangelização. Está aqui na tela 2 canais para você poder fazer um depósito, não importa o valor, mas importa sim a sua intenção de nos ajudar, de nos fortalecer. Que Deus abençoe a sua empresa, que Deus abençoe você que é empregado, todos aqueles que estão fazendo uma contribuição para que o nosso programa continue sendo levado ao ar. Você pode utilizar a tecnologia Pix ou fazer um depósito, uma transferência diretamente para a conta da Igreja O Brasil para Cristo aqui de Erechim. E a nossa alegria será ainda maior em ter você e a sua família participando conosco. O auditório da Igreja O Brasil para Cristo fica na rua Sidney Guerra, 915, saída para Gaurama.
um local acolhedor, fácil estacionamento. Nossos encontros acontecem nas quintas à noite e aos domingos, pelo menos em 2 horários. Você pode agendar a sua participação através do telefone que está na tela, 991 15 11 15. E com certeza Deus fará uma obra gloriosa, poderosa. Basta nós buscarmos a presença dEle. Conte conosco para trazer os esclarecimentos através da palavra de Deus. Que a sua fé seja acrescentada e o amor de Deus sempre derramado sobre o seu coração. Até o próximo programa, na paz do Senhor Jesus. Que minha coragem seja maior que meu medo. E que minha força seja tão grande quanto minha esperança. Com fé é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. A Vienge Projetos é uma empresa especializada em maquetes eletrônicas, residencial, comercial, industrial e agropecuário. Visualize seu projeto antes da construção. Entre em contato e solicite um orçamento.